Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, um mestre da lei se levantou e, querendo pôr Jesus em dificuldade, perguntou: Mestre, que devo fazer para receber em herança a vida eterna? Jesus lhe disse: O que está escrito na lei? Como leis? Ele então respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e com toda a tua alma, com toda a tua força e com toda a tua inteligência, e ao teu próximo como a ti mesmo. Jesus lhe disse: Tu respondeste corretamente, faze isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, disse a Jesus: E quem é o meu próximo? Jesus respondeu: Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de assaltantes. Estes arrancaram-lhe tudo, espancaram-no e foram-se embora, deixando-o quase morto. Por acaso, um sacerdote estava descendo por aquele caminho. Quando viu o homem, seguiu adiante pelo outro lado. O mesmo aconteceu com um levita. Chegou ao lugar, viu o homem e seguiu adiante pelo outro lado. Mas um samaritano que estava viajando chegou perto dele, viu e sentiu compaixão. Aproximou-se dele e fez curativos, derramando óleo e vinho nas feridas. Depois colocou o homem em seu próprio animal e levou-o a uma pensão, onde cuidou dele. No dia seguinte, pegou 2 moedas de prata e entregou-as ao dono da pensão, recomendando: Toma conta dele. Quando eu voltar, vou pagar o que tiveres gasto a mais. E Jesus perguntou: Na tua opinião, qual dos 3 foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Ele respondeu: Aquele que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse: Vai e faze a mesma coisa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amadas irmãs e amados irmãos, boa noite. Também quem nos acompanha em casa através dos meios de comunicação. Caro Padre Flávio, agradeço pela acolhida. E aqui eu queria trazer uma memória, diz o Padre Ricardo, afetiva. Eu lembro quando criança, morava num sítio, e lá a gente não tinha energia, mas tinha um rádio em casa. E eu lembro que meu pai acompanhava a festa de Santa Luzia. Acredito que era pela rádio rural, mas sempre acompanhou a festa e sempre fez muito memória a festa de Santa Luzia. Lá no Venha Ver, no sítio Bartolomeu, bem distante, mas a festa de Santa Luzia, aqui em Mossoró, chegava lá nessa comunidade, sem energia, pela rádio rural. Por isso hoje estar aqui neste patamar, aqui com esta assembleia, celebrando a festa de Santa Luzia, é muito gratificante, porque escutava falar, ouvia na rádio, escutava o meu pai comentando sobre Santa Luzia, e hoje posso estar aqui celebrando com vocês, vivendo este momento tão bonito para esta paróquia, para esta cidade, como para toda a nossa diocese. Hoje nós somos chamados a recordar uma santa, Santa Teresa de Calcutá,
ou conhecida Madre Teresa de Calcutá. Testemunha da missão. A paróquia de Santa Luzia este ano traz o tema Igreja de Cristo em Missão no Mundo, lembrando o mês missionário extraordinário que nós vivenciamos no mês de outubro, convocado pelo Papa Francisco. Por isso este tema entra na festa e traz agora nestas últimas noites de novena algumas memórias, algumas pessoas que se tornaram santas, que foram testemunhas da missão, do anúncio do reino de Deus e de modo especial aos mais pobres. O evangelho de hoje nos ajuda a compreender. Antes de falarmos um pouco de Madre Teresa, queria que a gente pudesse olhar o evangelho de hoje. Esse evangelho de Lucas 10, do 25 ao 37, o tão conhecido evangelho do samaritano, que vê o homem caído e socorre, e lhe presta assistência, porque sente compaixão. Jesus se coloca num diálogo aqui com o mestre da lei. O mestre da lei, na verdade, provoca Jesus, pergunta o que deve fazer para herdar a vida eterna. E aí Jesus pergunta, como está na lei? Ora, Jesus certamente estava ali com um mestre da lei. Então era alguém que conhecia, era alguém que tinha afinidade com a escrita, com a lei. Podia não ter afinidade com Deus, mas com a lei, com o que estava escrito, ele tinha, porque era um bom judeu. E Jesus pergunta, como está na lei, como leis? E aí ele vai colocar, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, tua força e tua inteligência. Esse mandamento aqui, todo bom judeu, todos os dias rezava. Aquele que era praticante fiel do judaísmo, todos os dias recordava este mandamento. Por isso, ele recorda aqui e coloca, e o próximo como a ti mesmo, como o complemento. E aí Jesus diz, olha, você respondeu corretamente. É isso, tu respondeste corretamente. E aí Jesus diz, vai e faze o mesmo. Faze isso e viverás. Faze isso e terás a vida eterna. E aqui é interessante tentar observar, porque o mestre da lei, este homem que estava pondo Jesus à prova, ele coloca a lei, o que está escrito. Ele coloca simplesmente a tradição em si. E aí Jesus responde a ele com uma ação. Faze isso e viverás. Não somente aprende isso, não somente conheça essa lei, que é importante amar a Deus com toda a alma, com toda a inteligência, o próximo. Não só conhecer essa lei, faze isso e viverás. É preciso viver, é preciso praticar. Por isso Jesus coloca para ele isto, faze isso e viverás. E certamente esse mestre da lei, ainda não contente com o diálogo com Jesus, não tinha conseguido apreender Jesus, muito menos reprová-lo, ele vai dizer, quem é meu próximo? E aí Jesus conta essa parábola. Jesus conta que um homem estava descendo para Jericó e caiu nas mãos de assaltantes. E ali ficou quase morto. Deviam ter espancado, roubado o que tinha, se tivesse alguma coisa. E fica no chão caído. E por acaso passa um sacerdote, um homem do templo, e passa um levita, também um homem do templo. O que a gente poderia dizer o sacristão. Passam, mas quando percebem o homem caído, quando percebem aquele homem quase morto, não querem se aproximar e passam adiante. Um ainda se aproxima, olha, mas segue por o outro lado e não sente compaixão. É indiferente à realidade daquele homem caído, daquele homem quase morto no chão, e vão direto, seguem o seu caminho. Não são capazes de se fazer próximo daquele homem, de agir com misericórdia, de sentir compaixão e se fazer irmão. Por isso seguem o caminho, vão por outro lado. Tem muitos afazeres, podem se tornar impuros, porque o judeu não poderia tocar nos mortos, aquele homem poderia estar morto, aquele homem poderia ser um samaritano, aquele homem poderia ser um assaltante, um ladrão, como poderia ser um judeu. A única descrição que nós temos é que tinha um homem caído no caminho.
Não sabemos se era um homem bom, um homem ruim, um judeu, um samaritano. Tinha uma pessoa, uma figura humana. Mas tanto o sacerdote quanto o levita não é capaz de se aproximar. Talvez pela correria, queria chegar logo ao seu destino para fazer suas tarefas. Queria seguir o seu caminho. E aquele homem poderia atrapalhar. Aquele homem poderia ocupar o seu tempo. E aí Jesus continua a parábola e diz: mas passou um samaritano. Nós bem sabemos que os samaritanos é tido pelos judeus como impuros, porque começaram a realizar cultos pagãos, se distanciaram da tradição judaica. Por isso os samaritanos são tidos como pessoas impuras. Para um judeu era uma ofensa ser chamado de um samaritano. Por isso Jesus traz a figura do samaritano para fazer aqui a sua explicação e dar a sua lição a esse mestre da lei. Passa o samaritano, se aproxima e se comove. Ele sente compaixão daquele homem caído. E aí vai lhe prestar toda a assistência. Vai olhar para ele, vai fazer curativos, vai levar até uma pensão e ali vai tomar conta dele. E precisando seguir o caminho, deixa as recomendações com o dono da pensão e diz: olha, quando eu voltar, se ainda tiver gasto dinheiro a mais do que essas 2 moedas, eu te pago. E aí Jesus diz: e aí, mestre da lei, quem se fez próximo desse homem? Foi o sacerdote? Foi o levita? Ou foi o samaritano que vocês tanto julgam como impuro? E aí o mestre da lei vai dizer: foi aquele que agiu com misericórdia. E aí Jesus conclui o evangelho. Vai e faz a mesma coisa. Mais uma vez Jesus diz: faze isso e viverás. Quando ele apresentou lá no início o mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas, com toda a força, toda a inteligência, Jesus diz: faze isso e viverás. Quando ele mesmo responde que foi o samaritano que agiu com misericórdia, Jesus novamente olha para ele e diz: pronto, faz isso e você vai ganhar a vida eterna. Vá e faça a mesma coisa. Por isso, vá e se faça próximo dos outros. Por isso, não é quem é o nosso próximo, mas é de quem a gente se faz próximo. Quem precisa de nós, quem precisa da nossa misericórdia, da nossa compaixão, da nossa ação bondosa para salvar, para libertar as pessoas. Por isso somos nós que precisamos fazer-nos próximos uns dos outros para manifestar e revelar a misericórdia de Deus. Este evangelho nos convida, este evangelho é para nós um grande exemplo, uma grande lição para converter o nosso coração. Nós somos a igreja de Cristo, como bem diz o tema da festa, a igreja de Cristo em missão no mundo. Nós somos a igreja de Cristo, a igreja que continua testemunhando, anunciando o reino de Deus, que foi enviada pelo próprio Cristo, que recebeu o Espírito Santo. Por isso a missão, ela nasce da Trindade, a missão ela é de Deus, está no coração de Deus e continua sendo manifestada, e ela continua sendo apresentada ao mundo a partir do nosso testemunho, da nossa prática do Evangelho. Por isso, se esse samaritano se torna o próximo, se esse samaritano se faz próximo daquele homem caído e Jesus diz: vai e faz a mesma coisa, é porque nós como igreja, nós precisamos fazer-nos também próximos uns dos outros, daqueles que precisam de nós. Quantos e quantos estão caídos à beira do caminho? Quantos e quantos precisam do nosso aconchego? Quantos e quantos precisam do nosso perdão, do nosso olhar de misericórdia, da nossa compaixão? Quantos precisam da nossa presença para salvar e para libertar a vida? Por isso, se nós somos essa igreja
chamada a continuar o projeto do reino de Deus, não podemos ser como o sacerdote, nem como o levita, muito menos como esse mestre da lei que queria provar a Jesus. Mas nós precisamos ser essa igreja samaritana, uma igreja que não é indiferente ao sofrimento alheio, uma igreja que não é indiferente à vida do outro, mas uma igreja que é capaz de se fazer próxima, uma igreja que não tem medo de se misturar, uma igreja que não tem medo de se aproximar daqueles que podem ser impuros, porque foi isso que o samaritano fez. E por medo, o levita e o sacerdote não se aproximou, porque poderiam ficar impuros, poderiam atrapalhar a sua caminhada. Se nós somos a igreja de Jesus, e se Jesus é o nosso modelo por excelência, nós não podemos ter medo de se aproximar das pessoas, porque vamos ficar impuros. Muito pelo contrário, a nossa presença como igreja, levando Jesus Cristo, purifica o que está impuro. Não nos torna impuros, mas a gente é que purifica, a gente é que liberta, que oferece o amor, que oferece a salvação. Por isso, como igreja, a gente precisa sempre olhar para este evangelho, olhar para essa atitude do samaritano e pedir a graça de ser esta igreja samaritana, não uma igreja indiferente. Olha que o samaritano, ele se comoveu, ele sentiu compaixão daquele homem caído. Às vezes nós vivemos tanto na indiferença, e aí, às vezes é a correria do dia a dia, são tantos afazeres, tantos compromissos, temos isso e aquilo para realizar, não tenho tempo para escutar os pobres, não tenho tempo para escutar os doentes, não tenho tempo de se aproximar das pessoas, porque tenho muito para fazer, estou muito ocupado. Às vezes nós vamos nos tornando indiferentes uns para com os outros, porque vamos nos achando cheios demais, nos achamos autorreferenciais, vamos vivendo por nós mesmos, e esquecemos que é preciso se fazer próximos dos outros. Se nós como igreja não conseguirmos nos fazer próximos uns dos outros, nós estamos longe do projeto de Jesus. Se nós como igreja não temos a capacidade de sentir a dor do outro, de sentar com ele, de caminhar com ele, de partilhar da sua dor, é porque nós estamos longe do projeto de Jesus. Nós não estamos agindo como disse Jesus. Vai e faz a mesma coisa. Como igreja, a gente precisa ir às encruzilhadas da vida, a gente precisa entrar nas realidades humanas e nas realidades mundanas para transformá-las, para oferecer a misericórdia de Deus, agindo com compaixão, não julgando, não condenando nem excluindo ninguém, mas simplesmente para cuidar, simplesmente para oferecer o amor, para oferecer o cuidado. E outra coisa que eu queria destacar a partir deste evangelho, a gratuidade desse samaritano. A gratuidade. Primeiro, como já disse, o homem caído não tem uma identidade. Se era de religião A ou B, se era bom, se era mal, era simplesmente um homem. E no evangelho nós vimos que o samaritano não pergunta, é uma ação silenciosa com ele, simplesmente cuida. E o diálogo dele é com o dono da pensão. Por isso, acima de qualquer instituição, acima de qualquer conceito e de preconceito sobre alguém, existe a pessoa humana. Por isso, a missão da igreja, ela precisa ser sempre na gratuidade. Simplesmente para anunciar o reino de Deus. A igreja existe para anunciar o reino de Deus. A missão está aí para tornar presente o reino de Deus. Nós somos igreja de Cristo em missão no mundo, simplesmente para oferecer, para dar o reino de Deus. Sem o elemento da gratuidade, é falsa a nossa missão. Por isso é na liberdade. E aqui eu queria entrar na testemunha de hoje, Madre Teresa de Calcutá. Uma menina de 18 anos que ingressa numa congregação, Nossa Senhora de Loreto, lá na Irlanda, e depois vai para a Índia, e lá começa a sua missão. Começa a sua vida religiosa, começa a sentir um apelo e uma necessidade de se aproximar mais dos pobres. Por isso, ainda quando estava com as irmãs de Loreto, Madre Teresa sente um chamado todo especial
passando por Calcutá, vendo os pobres, ela sente um chamado de Deus para cuidar daqueles pobres dos mais pobres, daqueles que não tinham ninguém, porque existem pobres que ainda têm sua casa, existem os pobres que conseguem se manter, mas existem os pobres totalmente miseráveis, fruto da injustiça, da corrupção. Por isso Madre Teresa, olhando para aquela realidade, ela sente um chamado, e por isso ela vai pedir a liberação para sair da congregação e fundar uma nova ordem. E Madre Teresa, indo para Calcutá, viver a vida no meio dos pobres, dos mais pobres, ela começa uma nova ordem, as missionárias da caridade. E ali em Calcutá, Madre Teresa começa sua peregrinação. Os moribundos, os pobres, os abandonados. E o elemento da gratuidade em Madre Teresa era muito forte, porque lá onde Madre Teresa exerceu a sua missão, não era tão católico assim. O hinduísmo é muito forte. Depois vem o islamismo. Apenas 3% era uma comunidade católica. Então era uma porção pequena que eram católicos. Por isso a missão de Madre Teresa de Calcutá não era uma missão voltada para a instituição, mas era a igreja presente ali que tornava visível o reino de Deus. Olha que interessante, Madre Teresa se abre a essa realidade, sente o chamado de Deus, começa a viver no meio dos pobres, que não importa se eram hinduístas, se eram islâmicos, se eram católicos, simplesmente ela vivia, simplesmente ela testemunhava com a sua vida o reino de Deus ali no meio dos mais pobres. E ali foi crescendo, e ali o seu testemunho foi tornando presente, visível, palpável o reino de Deus. Por isso, o tema da festa é muito bonito e se encaixa muito com Madre Teresa de Calcutá. A Igreja de Cristo em missão no mundo, independente da barreira, do lugar, independente da instituição. É a igreja em missão. E Madre Teresa viveu essa dimensão muito forte lá em Calcutá. Por isso, a sua obra ela se espalha pelo mundo inteiro. E hoje, mais de 130 países têm a presença das missionárias da caridade. Mas eu queria frisar esse elemento da Madre Teresa, a gratuidade, a liberdade de sua missão, a humildade de se fazer presente ali, sem proselitismo, sem querer atrair para o catolicismo, mas porque Madre Teresa queria que o reino de Deus estivesse presente no meio daqueles mais pobres, onde ninguém olhava, onde ninguém acolhia. Madre Teresa estava ali acolhendo e amando. E Madre Teresa dizia, olha, a maior de todas as pobrezas é a falta de amor. Por isso, se não existe o amor, se não existe a compaixão, se não tem a misericórdia, aí sim nós somos pobres de espírito, nós somos pobres de vida, nós não vamos conseguir oferecer o reino de Deus. Madre Teresa conseguiu, no meio dos pobres, encontrar a presença de Deus, mesmo quando, muitas vezes, ela sentia nas suas orações uma ausência. Madre Teresa disse muitas vezes que rezava e não sentia a presença de Deus. Olha que não é fácil alguém rezar, dizer que não sente a presença de Deus e continuar a fazer o que fez a Madre Teresa. Mas ela dizia, quando estou no meio dos pobres, eu sinto que ali Deus está. Quando abraço um pobre, quando abraço aquele que ninguém tem coragem de acolher, eu sei que Deus está ali. E isso me sustenta, isso me faz rezar, isso me faz ficar 2 horas de adoração por dia, porque sei que ali Deus está. Mesmo que, quando me sento diante do Santíssimo, eu possa me questionar, eu possa ter dúvidas, mas quando estou na missão, no meio dos pobres, eu tenho a certeza de que Deus me chama a realizar esta missão. Por isso o exemplo, o testemunho de Madre Teresa deve ser para nós aqui em Mossoró, aqui na nossa diocese, uma graça e um convite a aderirmos cada vez mais à missão de Jesus Cristo, à missão do reino de Deus. Lembrem-se, movidos pela compaixão,
movidos pela gratuidade, para oferecer sempre o reino de Deus. Por isso, a Igreja de Cristo em missão no mundo. Cada um de nós em missão no mundo para tornar presente, para tornar feliz e para tornar-se cada vez mais entre nós um reino de amor, de justiça e de paz. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Façamos então todos juntos a oração preparatória de número 21.